Boa noite, sejam bem-vindos nessa casa espírita, nessa casa de oração. Aqui a gente se junta a essa egrégora espiritual que está aqui reunida para nos ajudar. Basta pedir, né? E a partir do momento que a gente atravessa aquela porta, as nossas mazelas já começam a ser cuidadas de acordo com a nossa sintonia, com a nossa vibração. E essa reunião é exatamente para isso, para que a gente, como dizia Gilson, para que a gente abasteça as nossas baterias, para que a gente recarregue as nossas vibrações de boa sintonia, de boas energias, que a gente fortaleça a nossa psicosfera para os enfrentamentos do dia a dia, dessa encarnação, que não é moleza mesmo, não é para ser. Mas se a gente aproveitar bem esse encontro aqui hoje, se a gente fizer aquela manutenção necessária diariamente da prece, né, do pedido de auxílio aos espíritos protetores, ao nosso anjo da guarda, com certeza todos nós teremos uma semana iluminada. E para isso nós vamos receber a ajuda de Soninha, aquele momento de relaxamento, para que a gente, né, se esqueça um pouco das coisas lá de fora e para que a gente faça aquilo que Jesus nos pediu, cuidar de nós mesmos, nos amar, entendeu? Então preparar o nosso espírito, preparar toda a nossa vibração para que os enfrentamentos se tornem mais suaves nas nossas vidas, né? Então vamos desligar os nossos obsessores eletrônicos, né? Nada de modo avião, desliga mesmo, que é para a psicosfera ficar limpa, para essa energia que vem dos nossos irmãos espirituais, chegue aqui de forma tranquila, fácil, né? Então, pedir a Clélia para fazer a leitura de preparo de ambiente. Bom, gente, o livro é Vinha de Luz, Franciscano de Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a gente abriu aqui a página 120, aliás, no item 120, a página 253 nesse livro. Mas com mudo, quem tiver outra edição, chama Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réu da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda observa. Muitas vezes o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita santificada fé em nós. Que a humanidade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredora da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Que assim seja. Então, Camila, antes a Soninha vai fazer a nossa prece inicial e a gente começa. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, energia sublime,
Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente e nessa casa de luz de tanto carinho e amor. Pedimos a presença de Francisco de Assis, o patrono de nossa casa, dos mentores espirituais, de cada um de nós e o da casa também, que possamos ter licença para fazer o início da nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou pedir desculpa para quem está aqui desse meu lado esquerdo. Eu não vou poder olhar para vocês porque o Carlos me proibiu. Ele falou que o meu perfil melhor para filmar é do lado de cá. Mentira. É porque senão ele não consegue me enquadrar e a tela, tá, gente? Então, por isso que eu vou olhar mais para cá. Bom, então agradecer o convite, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e estudando depois de tanto tempo, né? Porque às vezes a gente foge do trabalho, foge do serviço, né? Aí passei um tempo na geladeira, mas agora estou tendo a oportunidade de voltar a trabalhar, a divulgar a doutrina espírita. Bom, e aí eu escolhi, né, como tema o livro Céu e Inferno, porque é um livro que a gente pouco estuda na casa espírita. A gente tem por hábito na casa espírita estudar muito o livro dos espíritos, o Evangelho, o livro dos médiuns. E aí, às vezes, a Gênese, Céu e Inferno, Obras Póstumas, eles vão ficando... Não é que não se estuda. É uma leitura, sim, aí depois passa muito tempo sem estudar, e depois volta e lê de novo. Porque, realmente, assim, Evangelho, a gente precisa dele todos os dias. O livro dos Espíritos, a cada vez que a gente relê as perguntas de Kardec, a gente compreende melhor esse fenômeno, né, da doutrina espírita. E o livro dos médiuns, para a gente desenvolver a nossa sensibilidade. E aí acaba que o Céu e o Inferno, Gênese e Obras Póstumas são livros que nós vamos ler menos. Então, eu achei que seria mais interessante utilizar o momento do estudo para trazer um pouquinho do livro Céu e Inferno, para que vocês pudessem conhecer. E essa frase, a cada um segundo suas obras, é uma frase que praticamente qualquer pessoa que for falar da doutrina espírita acaba usando a frase. E quando fala essa frase, a cada um segundo suas obras, a gente já entende o que ela quer dizer e fica ali subentendido, fica combinado, mas a gente tem pouca reflexão sobre o que ela significa, né? Essa frase, ou essa expressão, ela é utilizada por todos esses autores na Bíblia. Então, nós vamos encontrar em Romanos, em Jó, em Salmos, nos Provérbios, em Isaías, em Jeremias, Ezequiel, Mateus, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Apocalipse, Êxodo. E todas as vezes que a gente buscar esses versículos bíblicos, nós vamos encontrar essa passagem e ela vai estar relacionada com o senso de justiça. Mas o que é justiça? O que é ser justo? A justiça não pode ser tomada ou não pode ser considerada justiça ou ausência de justiça a partir do meu ponto de vista, Camila. Nem do ponto de vista Carlos, nem do ponto de vista Júlio, porque cada um de nós aqui possui uma trajetória individual. Consequentemente, cada um de nós aqui tem uma experiência que é única. Às vezes até a gente se assemelha, se aproxima, mas a forma como nós vivenciamos essas experiências, elas são únicas. Então, estar encarnado no planeta Terra e ter a responsabilidade de dizer o que é justo ou não é uma missão dificílima. Os advogados, os juízes, eles têm uma missão dificílima perante os homens, porque é muito difícil a gente conseguir fazer um pensamento em relação ao outro com imparcialidade. O nosso pensamento ele vai estar sempre margeado pelas nossas experiências, por aquilo que nós passamos.
Então, a qualidade daquilo que está em conformidade é aquilo que a gente considera justo. E nesse caso, quando a gente pega essa passagem nos textos bíblicos, esse sentido de justiça, ele está atrelado às leis divinas. As leis divinas, elas estão gravadas na nossa consciência. Todos nós trazemos, já dizem o livro dos Espíritos, né? E é uma forma extremamente democrática. Porque não interessa de qual religião nós pratiquemos, não interessa se a gente sabe ou não ler, se nós temos alguma deficiência e temos acesso à leitura ou não. Porque estando gravado na nossa consciência, a partir do momento que a gente entra em desarmonia com as leis divinas, a gente percebe. A gente pode até levar um tempo para perceber, demorar um tempo para perceber que estamos em desarmonia com a sintonia divina em relação às leis, mas nós vamos perceber. E se as leis divinas estivessem gravadas, né, para serem consideradas assim reais, aquelas que são as verdadeiras, estivessem gravadas num livro, não seria democrático. Porque a partir do momento que eu não sei ler, eu não tenho acesso às leis. A partir do momento que essas leis não têm um audiobook, a pessoa cega não consegue ter acesso às leis. Ou se não tiver em braille, ou se o livro não tiver uma adaptação em libras, o surdo que não tem a L2, que é a língua portuguesa, ou a língua no seu idioma, qualquer que seja, porque a primeira língua de uma pessoa surda é a Libras, é a linguagem de sinais, ela também não tem acesso. Mas assim não. Desde o momento que nós reencarnamos, ali já vem imputada na nossa consciência as leis divinas. Não importa se somos católicos, espíritas, evangélicos, umbandistas, se somos iluministas, se moramos do outro lado do mundo e somos shintoístas. A partir do momento que nós reencarnamos, trazemos a lei na nossa consciência. E quando desencarnamos, levamos ela na nossa consciência também. E a lei divina, ela se divide, né? Nós temos as leis que regulam os mundos físicos, então não é só para o planeta Terra. Aonde quer que a gente vá, enquanto ser espiritual, as leis também lá existem e são adequadas de acordo com a evolução daquele planeta, daquele orbe. Então, a gente sabe hoje pela ciência que Júpiter, ele é um planeta gasoso. Consequentemente, as leis que regem a matéria em Júpiter são diferentes das leis que regem a Terra, mas existem. E estão em harmonia com o pensamento divino, com o pensamento criador. Estão em harmonia com Deus. E existem as leis morais, que são essas que vão regular e reger a nossa vida espiritual enquanto estamos aqui em evolução. E essas leis, elas são tão amplas que de vez em quando nós nos surpreendemos quando acontece alguma mudança e nós percebemos. Eu dei um exemplo lá no Amparo. No Amparo é a casa espírita mais antiga da nossa região, né? E quando eles começaram a fazer as reuniões públicas, as reuniões, na verdade, não eram reuniões de estudos e eram embaixo dos cafezais lá em Amparo, né? A família da Hortência Gripe tinha uma cópia do livro e eles estudavam lá. Eles chegaram até, o Humberto Gripe tem um documento que eles chegaram a ser presos por bruxaria. Na época, né? Amparo pertencia a Bom Jardim, a polícia prendeu, tem um documento, eles foram presos por bruxaria. Mas o tempo passou, eles fundaram a casa e durante muitos anos a reunião ela era presencial. Só que aí teve a pandemia, a reunião não pôde mais ser presencial, precisou ser online, eles se adaptaram. E hoje a reunião ela é híbrida. Eu fiquei encantada com o que eu vi, porque eles têm um link que as pessoas entram e acompanham online e tem as pessoas presenciais assistindo. Uma relação que, quando a casa foi fundada,
Os fundadores não imaginavam que isso algum dia iria acontecer. Significa que porque não imaginava não poderia acontecer? Não, eles apenas desconheciam as possibilidades. Então, às vezes, nessas leis, nós desconhecemos a possibilidade que existe. Muitas vezes os espíritos dizem para a gente, quando nós lemos no livro dos espíritos, que nós ainda não temos palavras suficientes, que nós ainda não temos condições de compreender situações que eles querem explicar, que eles querem trazer, porque falta para a gente. Então eles colocam, não, isso é jogo de palavras que você está fazendo, fala para Kardec, né? Kardec, isso é jogo de palavras. Lhe falta palavras para poder entender. Não, vocês ainda não têm condições de entender sobre isso. Porque à medida que nós formos evoluindo, nós vamos compreendendo melhor essas leis. Então, estar em harmonia com as leis divinas é a gente buscar estar sempre estudando e compreendendo e se aproximando o máximo possível do que essas leis querem dizer para a gente. Na doutrina espírita, quando a gente quer estudar um pouco mais sobre as leis, a gente vai lá no livro dos Espíritos, na terceira parte. E aí a terceira parte é dividida, lei de sociedade, lei de trabalho, lei de igualdade, né? A gente vai lá. Mas o que cumpre salientar é que, tendo sido essas leis criadas por Deus, e sendo Deus soberanamente justo e bom, essas leis são justas, são boas. Essas leis, elas não querem em momento nenhum o nosso mal. O problema é que estar ou não em harmonia com as leis é um fator que envolve o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, na questão 844 do livro dos Espíritos, o Espírito nos explica para Kardec que o livre-arbítrio ele é proporcional à nossa evolução. Então, se nós formos criados simples e ignorantes, vamos imaginar numa régua de 30 centímetros, que ser criado simples e ignorante é o ponto zero. Hoje a gente já reencarnou, nós estamos aqui no ponto 15 da régua. De 0 a 15, a gente já conheceu muita coisa. A gente já pode fazer escolhas. Mas quando nós estivermos no ponto 30, as nossas escolhas vão ser melhor, não é isso? Se é crescente, se a nossa evolução ela é ascendente, se nós fomos criados simples e ignorantes em direção à perfeição, a sermos seres celestes, cada ponto que a gente andar na régua da nossa evolução, nós vamos ter mais sabedoria. Tendo mais sabedoria, nós vamos fazer escolhas melhores. Então, o erro que a gente comete hoje, ele é um erro por desconhecimento. Ele é um erro por ignorar o conhecimento das leis. E não um erro contra as leis. Porque se a gente conhece, a gente não erra de propósito. A gente erra porque a gente desconhece. Então, sendo o nosso livre-arbítrio proporcional à nossa evolução, quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais aumenta a nossa responsabilidade. À medida que a gente amplia o nosso conhecimento, o nosso livre-arbítrio também amplia. Então hoje, vamos imaginar hoje, o tempo presente. Uma pessoa de 50 anos hoje faz escolhas muito melhores do que um jovem de 15, porque ele tem mais experiência. Quantos de nós hoje não falamos assim, eu queria poder voltar lá atrás com a cabeça que eu tenho hoje, eu ia fazer tudo diferente. Por quê? Porque nós já passamos por diversas experiências, erramos, aprendemos com nossos erros, fizemos sabedoria, nos tornamos mais fortes, amadurecemos e hoje a gente encara a vida de uma forma diferente. Então, qual é a diferença do eu de hoje para o eu de ontem? As experiências que nós passamos. E o errar não foi o ruim. Eu sou professora. Piaget, que é um teórico da educação, foi psicólogo,
ele escreveu a epigenética da aprendizagem, né? Na epigenética ele diz que todos aprendem. E aí isso é bacana porque, novamente, é democrático, né? Porque é genético. A aprendizagem, ela é genética, então qualquer pessoa aprende. E aí ele vai dizer pra gente que o erro no processo de aprendizagem ele é o mais importante. Porque é ele que vai desequilibrar aquele conceito que você formou e permitir que o seu cérebro se adapte novamente. Então a criança está lá fazendo uma conta, aí ela erra. Aí ela para pensar, mas por que eu estou errando? Aí ela faz de novo, aí ela erra. Aí ela começa de novo. E vai haver um momento que ela vai descobrir que ela errou. E que a conta, não, ela teria que ter colocado vai lembrei, vai lá em cima. Aí coloca a conta certa. E aí você acomoda novamente o conhecimento. E aí você é colocado diante de um erro, porque aí agora você tem que fazer prova real, para saber se você acertou. E aí você aumenta uma camada de conhecimento. E é o erro que vai fazer você desequilibrar e ter a oportunidade de aprender de novo. Então o erro ele não é ruim, o erro ele é bom. O problema é que a gente precisa muitas das vezes perceber que quando a gente erra, às vezes a gente entra numa sintonia, porque a sociedade diz pra gente que a gente tem que acertar o tempo inteiro. Porque se você erra muito, você é fracassado. E aí a gente quer o tempo inteiro acertar, e aí a gente tem tanto medo de errar, e aí às vezes a gente se pune por causa disso. Mas na verdade são essas dificuldades, esses erros que a gente vai passar, que vai permitir, vai colocar a gente numa situação de reflexão, de parar para pensar, para a gente poder analisar aquela situação de uma outra forma, de um outro ângulo. Porque se a gente estivesse sempre na mesma posição, o nosso campo de visão ele não aumenta, ele não se amplia. E aí, se ele não se amplia, a gente faz sempre as mesmas escolhas. E para a gente poder fazer escolhas diferentes, às vezes eu preciso mudar de lugar. Às vezes eu preciso dar um passinho mais para cá, um passinho mais para lá, para trás, para frente, tentar de uma maneira diferente. Porque toda vez que a gente faz as coisas sempre da mesma forma, o resultado é sempre igual, né? Então o erro ele é extremamente importante nesse processo. E aí Geraldo Campetti diz pra gente que o livre-arbítrio, que é essa capacidade que a gente tem de escolher e que vai aumentando à medida que a gente vai passando por experiências, é a capacidade que o espírito tem de autodeterminar-se. É um instrumento que Deus concede à criatura humana para que ele tenha merecimento na conquista da própria felicidade, porque é uma escolha dele. Ele escolheu seguir pelo caminho A ou seguir pelo caminho B. Então é uma conquista do espírito passar por isso. A gente tem uma pergunta no livro dos Espíritos que fala que muitas das vezes são os espíritos que nos dirigem, né? Porque a gente não pode achar que o plano espiritual está lá e nós estamos cá. Não, nós estamos tudo junto e misturado aqui. Quem tem condições de ver, está vendo. Quem tem condições de sentir, está sentindo. E quem ainda não tem, está aqui, está só me vendo, me ouvindo e tudo certo. E aí os espíritos dizem, eles te influenciam tanto, mas a decisão final de se deixar influenciar ou não é nossa. Então somos nós que nos autodeterminamos. Eles podem estar aqui falando, né? A equipe de Francisco de Assis me intuindo para falar um monte de coisa bonita. Se eu não me preparei, se eu não estudei, se eu não tenho leitura prévia, não vai adiantar nada, porque eu não vou ter condições de entender o que eles querem me dizer. Pode ter uma equipe aqui também, Camila fala isso, isso aqui, mas se eu estudei, se eu estou preparada, eu vou cortar esses pensamentos e não vou deixar, não, porque isso aqui não é doutrinário, não posso falar isso. E isso é assim o tempo inteiro na nossa vida. A gente está lá fora na rua, tem que fazer uma escolha.
se a gente está atento, se a gente está vigilante, se a gente tem a vertente e o desejo de usarmos o Cristo como nossa bússola e guia seguro, a gente vai parar e pensar, mas o que Jesus faria? O que Jesus me diria nessa situação? Porque Ele é o modelo, Ele é o guia, Ele é o norte seguro. Então, está acontecendo isso, eu tenho que fazer uma decisão aqui. O que Jesus faria? Aí a gente vai consultar Jesus. Vai vir, pode ter certeza, vai vir uma passagem bíblica assim, vai vir uma frase de efeito, aquelas que ficam para orientar para a gente. Vai vir lá, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Vai vir. Vão soprar no nosso ouvido a passagem necessária. Os últimos serão os primeiros. Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Vai vir. E aí a gente vai conseguir fazer uma escolha melhor. Agora, se a gente não tem, né, esse compromisso, se essa ainda não é uma decisão íntima nossa, de se fazer diante das situações que a vida nos coloca, essa pergunta, a gente vai permitir que a gente se sintonize com aqueles outros irmãos espirituais que ainda estão a caminho como nós e que muitas vezes estão no desequilíbrio como nós. E aí a gente vai fazer escolhas que não são tão boas, né? Então, lá no livro Céu e Inferno, vai estar assim, no capítulo 5, item 4. Em cada existência, uma ocasião se depara à alma para dar um passo avante. Então, essa é a nossa oportunidade, nesse momento, de darmos um passo avante na nossa evolução especial. Na nossa evolução espiritual, perdão. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Então, o desejo é nosso. A gente quer evoluir? Quer ir para frente? Tem que ter vontade. Ah, eu não quero ir, tá bom do jeito que tá, então a gente fica aonde está. Para trás a gente não vai descer, isso é certo. O Livro dos Espíritos traz isso pra gente. A gente anda só para frente e fica estacionado. Descer degrau a gente não desce. Neste último caso, quando a gente quer ficar estacionado, é porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas. Terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. Então, se eu avanço um passo para frente, eu tenho como consequência o fruto de ter avançado. Se eu escolho ficar parado, eu tenho como consequência vivenciar as consequências, né? A palavra já diz, passar por aquilo que ficar estagnado significa, né? Causou. Mas é uma escolha minha, do espírito, é uma escolha nossa. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. Então, à medida que a gente reencarna, a gente anda na nossa régua evolutiva e a gente se melhora. Ou, à medida que a gente reencarna, a gente usa do nosso livre-arbítrio para ficar parado no mesmo ponto e aí a gente sofre as consequências da nossa escolha. Contrariamente, porém, a ideia que dele se faz depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Olha, o problema nunca é com o outro. Esse é um outro problema também. A gente sempre acha que a gente não evolui por causa do outro. Ah, mas o Júlio está sempre me espetando ali, não me dá uma colher de chá. Nunca é o outro. É sempre sobre a gente mesmo. É se a gente é capaz de ter mais resiliência, se a gente é capaz de ser mais perseverante, se a gente é capaz de ser mais fraterno, se a gente é capaz de ser mais otimista. É com a gente, não é com o outro. O outro, ele é ferramenta
pede assim, Senhor, me dá paciência, me ajuda a ser uma pessoa mais paciente. Aí ele manda você, né? Você tem que no dia seguinte fazer alguma coisa e fica numa fila. E aí você vai ter a oportunidade de fazer o quê? Exercitar paciência. Não foi o que você pediu? Paciência. Aí você pede, Senhor, me dá mais sabedoria, eu preciso ser uma mulher mais sábia. Espera, vai aparecer o quê? Um problema para ser resolvido. Você não quer? Então, assim, às vezes a gente não entende, né? Tem uma mensagem, não vou lembrar agora de qual livro que fala que o nosso problema é que às vezes a gente não sabe aquilo que a gente quer pedir, aquilo que a gente precisa. Porque a gente pede, a espiritualidade se move para acontecer. Mas não é isso não. Mas ele te deu a ferramenta para trabalhar, para exercitar a paciência, a tolerância, a fraternidade, a resignação, né? Porque é com a gente mesmo, é a nossa relação conosco mesmo. E o livramento se dá por conclusão de tempo, se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante estas palavras do Cristo. A cada um, segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Então, diante daquilo que nos cabe fazer para vencermos a nós mesmos, para que nós nos modifiquemos, porque eu não posso modificar o outro, eu posso amparar o outro, ajudar. A nossa evolução, ela tem parece até contraditório, né? Mas ela tem duas vertentes. Ela tem a nossa transformação íntima, mas ela tem a nossa transformação coletiva. Então, na minha caminhada para a minha transformação íntima, eu posso escolher parar e ajudar o outro, amparar o outro, ter o outro do meu lado para me fortalecer, dar a mão ao próximo. Muitas vezes nós estivemos caídos em vales de lágrimas, dos quais agora a gente não se lembra por misericórdia divina, porque a gente traz o véu do esquecimento. E lá tinham abnegados espíritos que nos deram a mão. Que na trajetória evolutiva deles, eles escolheram estar conosco nesses vales tenebrosos para nos dar a mão e nos tirar do sofrimento. Os livros de André Luiz falam sobre isso. No livro Missionário, que vai virar filme agora em janeiro, André Luiz desce as terras umbralinas e uma pleiade de espíritos para resgatar aqueles espíritos que já estavam prontos, jogam uma rede fluídica. E aqueles que queriam se salvar se agarram nessa rede e então são levadas para as câmaras em nosso lar para receberem passe, para receber a água fluidificada, o caldinho reconfortante para se restabelecer. E se no plano espiritual nós temos espíritos em condições melhores, mais evoluídas para nos ajudar, aqui no plano material nós também temos. Às vezes, diante de uma dificuldade que a gente não sabe como vai resolver, aparece alguém do nada e nos dá uma palavra no ouvido, e nos entrega um livro, e nos convida a vir à casa espírita, e nos apresenta um caminho, porque ele, além de estar comprometido com a transformação moral dele, ele também está comprometido com o coletivo, em ajudar ao próximo, em fazer pelo outro. Então, a nossa evolução, ela tem duas vertentes. Ela tem a vertente individual da transformação íntima, mas tem a vertente do coletivo, de estarmos juntos. E é nessa proposta que a gente vai trabalhando e evoluindo. Então, quando a gente se dá conta de que depende de nós, que é nós conosco mesmo, a gente entra nessa roda que o livro Céu e Inferno traz pra gente. A gente erra, aí a gente se arrepende, porque a gente fez errado, né? Então, se a gente fez errado, a gente precisa corrigir.
Então a gente repara. E se a gente se propõe a se reparar, a gente depois expia. E aí a gente vai entender essa palavra expiação aqui como responsabilidade. A gente se responsabiliza pelo que a gente fez e colhe os frutos das nossas ações. E é nessa roda onde a gente toma consciência do nosso erro, se arrepende, repara, se responsabiliza, amadurece, aí percebe que errou novamente, se arrepende, repara, se responsabiliza, que a gente vai caminhando rumo à ascensão espiritual, a sermos cada vez melhor. Esse é o caminho. Se a gente estava pensando, mas como é que é isso de evoluir? Como é que faz? Todo mundo fala, como é que faz de evoluir? É essa a roda da vida. Se colocar numa posição, não do orgulho de que eu já sei tudo, de que eu estou certo sobre tudo, mas reconhecer que a gente está aprendendo a cada dia, a cada escolha. E aí, quando a gente toma essa consciência de que a gente não sabe tudo, se arrepender daquilo que a gente fez errado por ignorância, por falta de conhecimento, reparar os nossos erros e nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Isso é sinal de amadurecimento. Paulo, quando Janice esteve aqui semana passada, deu exemplo de Paulo, né? Paulo foi um homem que fez uma transformação belíssima. E quando ele teve a oportunidade de ver Jesus, ele era tão maduro espiritualmente, tão maduro, que quando Jesus aparece para ele no caminho e fala assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? Aí ele cai, fica cego, né? Mas em seguida ele já levanta e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? O processo dele foi tão rápido que ele falou, me dá a oportunidade de reparar, me dá a oportunidade de agir, me diz o que o Senhor quer que eu faça, porque eu vou corrigir meu erro. Maria de Magdala também. Eu adoro Paulo, mas Maria de Magdala é aquela personagem que eu me identifico, que eu olho para ela e falo, gente, que transformação moral que ela fez na vida dela, que ela teve um merecimento de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, né? Uma transformação assim, mas ela não ficou presa no erro. Ela vai, ela acompanha Jesus, ela ouve, ela quer estar junto, e ela sofre inúmeros preconceitos, porque ela era mulher, né? Mulher naquele tempo era realmente muito subalterna ao homem, e tinha que andar no final, né? Daquela multidão que acompanhava Jesus, as mulheres ficavam no final. E ela ainda assim vai, se esforça. Eu fico imaginando ela na pontinha do pé, né, tentando ouvir melhor que lá atrás. E aí, quando o mestre parte, ela poderia ter voltado para a vida dela, mas não. Ela sentada na praia, vê aquele grupo de leprosos vindo buscar Jesus, e Jesus já tinha retornado ao plano espiritual. E ela fala, não, mas eu conheci eles e eu vou contar para vocês. E aí ela fica junto com esses leprosos, ela cuida deles quando ninguém mais queria. E quando ela está prestes a desencarnar e vai retornar para o plano espiritual, ela encontra com Maria, Maria quase não a reconhece, né? Mas ela desperta no plano espiritual e Jesus vem receber. Porque ela não ficou presa no erro, no que ela fez de errado. Ela reconheceu as atitudes equivocadas dela por desconhecimento, porque ela não sabia, porque ela ignorava. Ela buscou a oportunidade de reparação, se responsabilizou, porque ela vai desencarnar com lepra. Então ela sofre na pele, né, a responsabilidade dela, a expiação dela.
E aí, quando ela desencarna, Jesus vem encontrar com ela. Muito mais próximo de nós. Mas nós temos que entender que é o arrependimento que suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. E só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Está lá no Livro dos Espíritos também, no item 16. Isso, essa roda da vida, é o que Paulo quis dizer: com o amor cobre a multidão de pecados. Porque todas as vezes que nós repararmos o nosso erro e fizermos um tiquinho de amor, esse tiquinho de amor vai advogar por nós onde quer que nós estejamos. Não precisa ser uma medida de amor gigantesca. É um amor real. É aquilo que a gente consegue fazer diariamente. Eu adoro árvore, por isso que eu estou botando árvore nos slides aqui. Em frente à Frivel tem uma paineira enorme, vocês já repararam? Linda. Aquela paineira, quando está florida, gente, aquilo é lindo demais. E aí eu fico imaginando, porque Joana de Ângeles diz isso no livro Vida Feliz. Aquela paineira que está daquele tamanho foi uma semente. Aquela paineira da Frivel, que faz a gente parar para admirar a beleza dela, foi uma semente que teve que vivenciar seca, enchente, poda, pisoteio de animal. Quantas vezes aquela paineira não sofreu com o trepidar dos carros que ali passavam? E ela superou todas as dificuldades e se transformou naquela paineira belíssima. Dia após dia, silenciosamente. Hoje a gente olha para ela, que paineira linda. Mas quando ela era pequenininha, ninguém nem reparava. Ninguém nem dava nada por ela. Mas ela se manteve firme no propósito dela. Nós somos assim. Às vezes nós estamos esperando o reconhecimento de um olhar para quem vai olhar, né? Vou olhar para a Aline. Nossa, que espírito iluminado, celeste. Está vindo lá de Júpiter, né? Era amiga da Alcione, lá no livro do Emmanuel, né? Não. A Aline é só a Aline. Ela está diariamente buscando dar o amor que ela tem. A gente não precisa esperar ser grande o suficiente para decidir hoje ter atitudes de amor que vão advogar pela gente quando nós estivermos em situações difíceis. Porque são essas pequenas atitudes de amor diárias que advogam pela gente no nosso sofrimento. O Raul Teixeira, quando aconteceu os 150 anos do livro Céu e Inferno, ele fez uma edição chamada Justiça e Amor, ditado pelo Camilo, que foi uma edição comemorativa, né? Foi inclusive esse livro que eu usei para basear o estudo. E aí ele traz, nesse capítulo 1, quando fala dos enfoques da pena, né? Porque os enfoques da pena é o que acontece com a gente quando a gente comete um erro. E agora? Agi errado, me equivoquei, não quis reparar meu erro, agora eu tenho que me responsabilizar. Agora eu vou pagar e vou expiar aquilo. Aí ele escreve, e olha o que ele escreve. Encontramos a perfeição da lei de causa e efeito que das sublimes esferas da luz impõe que cada alma resgate seus débitos, que se acerte perante a sociedade, que limpe a consciência de culpa por meio de trabalho no bem, sem que ninguém saiba quem é, que crimes cometeu, quem foram suas vítimas, concedendo ainda o esquecimento do passado. As leis divinas são de tal modo sábios que põem o criminoso de ontem sob o amparo das suas vítimas e vice-versa.
e cada um recebe o outro entre afagos, cuidados e carinho, para que conjuntamente construam a guirlanda do perdão, as palmas da vitória, muitas vezes por meio de árduas lutas, com vista ao crescimento para Deus. E isso se dá pela justiça da encarnação. Porque Deus, ele é misericordioso. A misericórdia dele é tão grande que a gente não consegue entender o que é a reencarnação. Hoje, a gente passa a noite em claro aos pés da cama do nosso filho, cobrindo, cuidando para que ele cresça bem, do nosso neto, do nosso sobrinho, desejando o amor, orando a Deus para que ele melhore, trazendo a casa espírita para tomar passe, se matando por uma boa escola, sem sequer imaginar que no passado a relação não foi boa. Mas a gente tem o véu do esquecimento porque é a oportunidade da gente reparar os nossos erros com amor, com afeto. Aquilo que a gente ainda prega de olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga, isso é vingança. Isso não é justiça. A justiça, ela vem carregada de amor, de misericórdia divina. Por isso a gente reencarna para reparar. E por isso que a gente não se lembra das coisas que nós fizemos, porque nós não suportaríamos saber que nós não somos essa criatura bondosa. A maior dificuldade de fazer palestra espírita é lidar com a projeção que vocês fazem sobre quem está aqui na frente falando. Porque vocês ouvindo eu falar, falam, nossa, mas ela é muito evoluída, né? Espírito de luz, olha como é que ela fala. Mentira, sou nada. Sou nada. E aí, quando você se depara, né, que a pessoa não é aquilo que ela fala aqui na frente, aí dói, né? Aí, poxa, ela não é assim. A gente se surpreende. Porque nós ainda estamos evoluindo. Mas hoje, mesmo estando evoluindo, mesmo não sendo bom o suficiente, nós somos muito melhor do que nós fomos nas nossas vidas passadas. Hoje nós somos a nossa melhor versão. Mas Camila, eu sou muito ruim ainda, eu sou egoísta, eu sou isso, eu sou... Mas você é a sua melhor versão. Isso é o melhor que você consegue ser hoje. E ó, andou muito, melhorou muito. Se tirar o véu do esquecimento e você puder ver o que foi lá atrás, a gente foi muito pior. Como é que a gente sabe disso, Camila? Olha para a história do mundo. Olha para a evolução da nossa civilização no planeta Terra. Brigas, conquistas, guerras, disputas, guerra de novo, e mais guerra. A gente matava com resquício de crueldade. Nós já melhoramos muito. E recebemos aquele a quem ferimos dentro do nosso lar, na nossa família. E aprendemos a amar e reparar os nossos erros. E a gente implora por ajuda, porque a justiça, ela é amorosa. Terceira parte do Livro dos Espíritos, você tem a descrição das 10 leis. A última, lei de justiça, amor e caridade. Qualquer sentimento de justiça sem amor, sem caridade, é vingança. Vingança, lei de Talião, época de Moisés, ficou para trás. Jesus encarnou para trazer lei de amor. Fazer ao próximo o que eu gostaria que fosse feito a mim mesmo. Então, está dizendo aqui, precisa se acertar com a sociedade? Precisa. Mas como que vai ser essa reparação? Com amor. Porque o meu pai não quer a morte do ímpio, mas a eliminação da impiedade.
O que Deus quer para nós é a reeducação dos nossos atos. É a reeducação do nosso modo de ser. E Ele sabe que para a gente se reeducar, a gente vai errar. Então não é para eliminar quem erra. É para dar a oportunidade de quem erra nascer de novo quantas vezes forem necessário, ver o sol raiar todos os dias e dar a ele a oportunidade de ser melhor naquela manhã, de ser melhor naquela encarnação. É isso que Deus quer para nós. Não é a morte do ímpio, mas da impiedade. Ele quer que a gente tenha a oportunidade de reparar os nossos erros quantas vezes forem necessários. Por isso a reencarnação. Por isso a justiça é com amor, porque se ela fosse com dor, a gente não ia querer reencarnar. Mas qualquer livro complementar às obras básicas que a gente pegar, todos eles vão dizer, vocês imploram para reencarnar. Que é para a gente poder passar pela reparação, para a gente se responsabilizar. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, porque constituem tais ações como um começo de progresso. Então, mesmo aquele espírito mais difícil que esteja reencarnado aqui na Terra, se ele esboçar um pensamento no bem, esse pensamento no bem vai advogar a favor dele. Se aquele espírito mais... Eu não gosto de dizer que eles são perversos, não. Eu gosto de dizer que eles são ignorantes. Eles, na verdade, desconhecem as leis divinas, né? Então, assim, mesmo esses mais ignorantes, mais embrutecidos, que já estão desencarnados, se por um minuto ele pensar no bem, a luz vai se fazer e ele vai ser socorrido. E ele vai ser amparado. E ele vai ser ajudado. Por isso, que a cada um segundo as suas obras. Porque é o desejo que nós temos de evoluir. É o desejo que nós temos de nos tornarmos cada dia melhores. É o desejo que nós temos no comprometimento com Cristo de usá-lo como bússola segura para nortear as nossas ações. Está com dúvida do que vai fazer? A situação é de turbulência, não estou conseguindo pensar direito. Chega na casa espírita, por favor, no atendimento fraterno. Aí vocês vão chegar no atendimento fraterno, vão ter 2 trabalhadores experientes que não vão contar nada do que vocês falarem para ninguém. E aí, quando vocês estiverem ali sendo atendidos por esses trabalhadores, a espiritualidade vai ter a oportunidade de se aproximar, de dizer, calma, a gente está aqui, a gente vai te ajudar, você não está passando pela dificuldade sozinho. Esse turbilhão vai passar. Quantos turbilhões nós já enfrentamos na vida, a gente achou que não ia suportar e agora a gente olha para trás e fala, foi difícil, mas eu venci, mas eu passei por aquele momento. E aí vem um outro turbilhão mais difícil ainda. Porque às vezes a gente não tem a experiência. Mas essa experiência a gente só constrói vivendo. A gente só constrói errando. A gente só constrói se arrependendo, pedindo reparação. Observa, a gente precisa valorizar. Porque isso é benevolência divina. No mundo de provas e expiações, com as dificuldades que nós temos tanta beleza natural à nossa volta e não aproveitar, eu vou dizer para vocês que é desperdício de oportunidade. Depois, o dia que a gente tiver que reencarnar num lugar que não tem nenhuma arvorezinha, a gente, vai sentir, que saudade de ter reencarnado em Friburgo. Para finalizar o estudo da noite, eu trouxe uma música.
essa música, ela não é uma música espírita, mas ela é uma música que eu acho que fala muito do tema sobre hoje. Então eu queria compartilhar com vocês. E que, se vocês sentirem vontade de cantar, não tenha vergonha de desafinar, mas cante, porque, como dizia Francisco, quem canta reza 2 vezes, não é isso? Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até Vontade de desistir, que a gente possa aprender a descansar, pedir ajuda e recomeçar a cada dia, a cada raiar do sol. Que Jesus abençoe e ampare a todos nós. Muito obrigada. Concluídos os passos e a distribuição da água fluidificada, antes de pedir a nossa visitante para fazer a prece final, gostaria de fazer aqueles avisozinhos, né, da carona solidária, para não deixar as pessoas descerem a pé nessa escuridão aí, sem calçada, né? Então, ofereçam carona. Segundo, lembrar da nossa campanha permanente de coleta de alimentos para distribuição para algumas famílias que estão em vulnerabilidade, com problemas para se alimentar e que precisam da nossa ajuda, né? Essa é aquela caridade imediata que a gente precisa fazer, que é necessária, e a gente conta sempre com a ajuda de vocês. Vocês têm nos ajudado muito, mas a gente precisa, porque está aumentando o número de pessoas pedindo alimento. Então a gente conta com a ajuda de vocês, tá bom?
Muito obrigado pela presença. Estaremos juntos semana que vem, novamente. Camila vai fazer a prece final para nós. A Clélia quer um minutinho depois. Depois da Tá? E nós estamos pedindo aqui, a banca de livros espíritas está pedindo voluntários para poder funcionar. Aliás, é o grande problema de todas as casas espíritas. São os voluntários para ajudarem as casas a funcionarem. E a banca espírita também, a campanha do quilo também, nós estamos com um número reduzido de voluntários e isso dificulta para que a gente faça a caridade necessária, aquela que a gente propaga tanto, que a gente fala tanto, que a gente coloca nas nossas preces, que a gente promete que vai fazer, mas espera se aposentar para fazer, não é para esperar. Entendeu? Porque as pessoas que têm fome, as pessoas que precisam de ajuda, elas não podem esperar que a gente se aposente para poder ajudar. Nós temos que ajudar agora. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado. Camila, por favor. Vamos então nos unir em oração e agradecer. Deus, Pai de infinito amor e bondade, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui essa noite reunidos em seu nome. Quão grande és tu, Pai, que nos trouxe aqui para termos as nossas energias renovadas, restabelecidas, que possamos, ao longo da semana de trabalho, levar o seu Evangelho, levar um pouco dos efluvios que aqui colhemos àqueles que estão precisando, que estão necessitados no nosso convívio. Pedintes que somos, Senhor, rogamos o auxílio, a sua misericórdia, para todos aqueles que sofrem nos leitos de hospitais, na drogadição, no alcoolismo, nos lares em desarmonia, nos orfanatos, para aqueles que hoje irão dormir na rua, para aqueles que estão com uma ideação suicida. Sopra, Senhor, sopra a esperança, sopra o seu Evangelho, sopra no coração deles a perseverança. Divino Mestre Jesus, envolva com seus braços de luz a todos que nesse momento sofrem. E permita que possamos retornar para casa em segurança, levando as reflexões, levando essas vibrações salutares para o restabelecimento do equilíbrio do nosso lar. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vou colocar uma situação, fiquem à vontade, porque ajuda quem quer e quem pode, tá? Aqui é um grupo muito pequeno para a manutenção da casa espírita, então a gente consegue manter luz, material de limpeza, faxineira, etc, etc e tal. Mas a gente, de vez em quando, acontece uma coisa estranha. A nossa geladeira de 20 anos, coitadinha, pifou, né? Tinha 20 anos, né? Não era tão novinha assim, mas a gente chamou o técnico aqui para consertar e ele disse que era uma questão que não tinha conserto, era perder tempo, que o melhor mesmo é se desfazer da geladeira, doar a geladeira, enfim. Doar não, para quem puder aproveitar peças, né? Então, a gente tem ali uma caixinha lá na frente, se alguém quiser hoje, amanhã, durante a semana, enfim, puder e quiser contribuir para que a gente compre uma nova geladeira, tá? Fiquem à vontade. Tá? Não existe uma quantia determinada, né? Nenhuma, e cada um doa se quiser e o quanto puder, tá bom? E o que é que você está pedindo mais, Márcia, pelo amor de Deus? Porque toda tarefa difícil vem para cima de mim. Peraí, Márcia. Para avisar que nós vamos fazer a rifa desses quadros. Isso a gente vai fazer uma rifa depois dos quadros, que é para a gente também conseguir. Já vai estar para fazer a rifa para fazer. A gente faz a rifa entre amigos aqui. E aí, dessa vez, a rifa vai ser diferente. Dá para escolher, né? A pessoa que ganhar a rifa escolhe o quadro.